No meio do parto, ela acreditava que enfrentaria tudo sozinha, até que seu ex-marido entrou como médico responsável. Mas quando ele olhou para o bebê e reconheceu algo impossível de negar, fez o impensável. Inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. O bip constante dos monitores ecoava pela sala de parto do Hospital Albert Einstein como uma sinfonia mecânica da vida. Marina Santos respirava profundamente, suas mãos agarrando os lençóis brancos, enquanto outra contração a atravessava como uma onda poderosa. O suor brilhava em sua testa e seus cabelos castanhos grudavam na pele úmida. "Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui", murmurou Gabriel ao seu ouvido, segurando sua mão com ternura. Seus olhos verdes transmitiam uma mistura de ansiedade e excitação. Como professor de educação física, ele estava acostumado a situações de pressão, mas nada o havia preparado para este momento. Dr. Fernanda Oliveira, a obstetra, ajustou a posição e olhou para Marina com um sorriso encorajador. "Marina, você está indo muito bem. Mais algumas contrações e nosso pequeno estará aqui." Marina assentiu, focando na respiração que havia praticado durante meses nas aulas de preparação para o parto. Era irônico estar dando à luz no mesmo hospital onde trabalhava como enfermeira há 5 anos. Conhecia cada corredor, cada som, cada cheiro deste lugar. Mas agora, como paciente, tudo parecia diferente, mais intenso. "Vejo a cabeça", anunciou o Dr. Fernanda. "Na próxima contração quero que você faça força, Marina." Gabriel apertou sua mão. "Você consegue, amor. Nosso filho está quase aqui." Nosso filho. As palavras ecoaram na mente de Marina. Gabriel havia se mostrado o homem que ela sempre sonhara em ter ao seu lado. Quando descobriu a gravidez, 3 meses após começarem a namorar, ele não hesitou em assumi-la completamente. Diferente de Ricardo, que sempre colocava a carreira em primeiro lugar, Gabriel estava presente em cada consulta médica, em cada ultrassom, montando o berço e pintando o quarto do bebê de azul claro. A contração final chegou com uma intensidade que roubou todo o ar dos pulmões de Marina. Ela fez força com toda a energia que ainda possuía, sentindo seu corpo se abrir para dar passagem à nova vida. "Ele está aqui!" gritou o Dr. Fernanda. O choro forte e saudável do bebê preencheu a sala, e Marina desabou no travesseiro, exausta, mas radiante. Gabriel tinha lágrimas nos olhos quando o Dr. Fernanda colocou o menino em seus braços. "Olá, pequeno Miguel", sussurrou Marina, escolhendo o nome que haviam decidido juntos. O bebê era perfeito, com uma cabeleira escura e feições delicadas. Quando abriu os olhos pela primeira vez, Marina sentiu seu coração se expandir de uma forma que nunca imaginara ser possível. Gabriel beijou sua testa. "Ele é lindo, Marina. Igualzinho à mãe." Dr. Fernanda sorriu enquanto realizava os procedimentos de rotina. "Vou coletá-lo para os exames básicos e depois vocês poderão ficar juntos novamente. É protocolo do hospital." Enfermeiras entraram para auxiliar com a limpeza e os cuidados pós-parto. Marina reconheceu algumas colegas que vieram cumprimentá-la rapidamente. Era estranho estar do outro lado, sendo cuidada por pessoas com quem trabalhava diariamente. "Marina, você foi incrível", disse Carla, uma das enfermeiras mais experientes do setor. "Miguel é um bebê lindo e muito saudável." Enquanto descansava, Marina observava Gabriel conversando animadamente ao telefone com sua mãe, contando todos os detalhes do nascimento. A família dele havia abraçado Marina desde o primeiro dia, tratando-a como filha e demonstrando uma alegria genuína com a chegada do neto. Que diferença da família de Ricardo, pensou involuntariamente. Durante os 3 anos de casamento, nunca conseguiu se sentir verdadeiramente aceita pelos Mendes. A mãe de Ricardo, Dona Helena, sempre fazia questão de lembrá-la de sua origem humilde, dos pais que trabalhavam em uma padaria no bairro do Brás. Mas isso era passado. Agora tinha uma nova família, um homem que a amava incondicionalmente e um filho perfeito nos braços. Dr. Fernanda retornou com uma expressão ligeiramente preocupada, segurando alguns papéis na mão. "Marina, preciso conversar com vocês sobre os exames de rotina do Miguel." A expressão de Dr. Fernanda fez o estômago de Marina se contrair. Gabriel imediatamente se aproximou da cama, instintivamente posicionando-se como protetor de sua nova família.
Que tipo de exames? Perguntou Gabriel, sua voz revelando a ansiedade crescente. Dr. Fernanda puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Marina conhecia aquele gesto. Como enfermeira, sabia que quando um médico se sentava para falar, a conversa seria séria. Os exames sanguíneos de rotina do Miguel apresentaram algumas inconsistências. Começou o Dr. Fernanda cuidadosamente. O tipo sanguíneo dele não é compatível com a combinação genética esperada entre vocês dois. Marina sentiu o mundo começar a girar lentamente. O que isso significa? Marina, o tipo sanguíneo do Miguel é o negativo. Gabriel, o seu, é A positivo. E o da Marina é B positivo. Geneticamente, essa combinação é impossível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para Marina com uma expressão de confusão total, como se as palavras da médica fossem em um idioma estrangeiro. Deve haver algum erro, Marina balbuciou, sua voz trêmula. Façam o exame novamente. Troquem as amostras, qualquer coisa. Dr. Fernanda balançou a cabeça gentilmente. Marina, refizemos o exame 3 vezes. Também verificamos todas as etiquetas e procedimentos. Não houve erro. Gabriel não é o pai biológico do Miguel. Gabriel recuou como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a informação. Isso não é possível. Marina, nós estamos juntos há quase 1 ano. Você estava grávida quando nos conhecemos, ou... Não! Marina gritou, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Gabriel, eu te juro que quando começamos a namorar eu não sabia que estava grávida. Descobri 3 semanas depois, lembra? Fizemos o teste juntos. A lembrança era vívida para ambos. Marina havia sentido enjoos e atraso na menstruação. Gabriel comprou o teste de farmácia e esperaram ansiosos pelo resultado. Quando apareceu positivo, Gabriel a beijou e disse que seria o pai que a criança merecia. Doutor, Fernanda interviu delicadamente. Baseado na idade gestacional e no desenvolvimento do Miguel, a concepção aconteceu aproximadamente 40 semanas atrás. Marina, você consegue se lembrar de algum encontro íntimo nesse período? Marina fechou os olhos, tentando voltar no tempo. 40 semanas atrás. Dezembro do ano anterior. Ela e Gabriel haviam se conhecido em janeiro, em uma festa de Ano Novo na casa de amigos em comum. Dezembro. O mês que mudou tudo. A memória voltou como um flash doloroso. A conferência médica, o hotel, a chuva torrencial em São Paulo que cancelou voos e forçou uma noite extra na cidade. Ricardo, sussurrou, quase inaudivelmente. Gabriel congelou. O que você disse? Marina abriu os olhos encontrando o olhar ferido de Gabriel. Meu ex-marido, Ricardo Mendes. Ele estava na mesma conferência médica que eu em dezembro. Houve uma tempestade. Os voos foram cancelados. Vocês dormiram juntos. Não era uma pergunta. Gabriel afirmou com uma voz vazia de qualquer emoção. Foi só uma noite. Nós estávamos bebendo, falando sobre o divórcio, sobre os erros que cometemos. Gabriel, eu juro que foi apenas uma noite de fraqueza. Nem significou nada. Gabriel passou as mãos pelo cabelo, caminhando de um lado para outro na pequena sala. Uma noite de fraqueza que resultou em um filho. Dr. Fernanda se levantou. Vou dar um tempo para vocês processarem essa informação. Quando estiverem prontos, podemos discutir os próximos passos, incluindo um teste de paternidade oficial se desejarem. Após a médica sair, o silêncio pesou entre eles como uma cortina densa. Marina segurava Miguel, que dormia pacificamente, alheio ao terremoto emocional que sua existência havia causado. Gabriel, por favor, me perdoe, Marina implorou. Você é o pai dele em todos os sentidos que importam. Você que esteve aqui. Você que montou o berço. Você que segurou minha mão durante todo esse tempo. Gabriel parou de caminhar e olhou para ela. Seus olhos verdes, normalmente calorosos, agora pareciam distantes. Marina, eu te amo. Amo vocês dois. Mas isso muda tudo, não muda? Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. A figura imponente de Dr. Ricardo Mendes preencheu o vão da porta, seus olhos escuros varrendo a cena diante dele. Marina, sua voz era profunda, controlada, mas havia algo diferente nela. Precisamos conversar. Gabriel se posicionou defensivamente entre Ricardo e a cama. Com licença, mas este é um momento privado.
Ricardo o ignorou completamente, seus olhos fixos em Marina. Recebi uma ligação de Dr. Fernanda sobre os exames do bebê. O coração de Marina parou. Como você soube? Eu sou o chefe do departamento de cardiologia deste hospital, Marina. Que aparentemente, ele olhou diretamente para Miguel em seus braços. Eu sou o pai desta criança. A tensão na sala era palpável. Ricardo entrou completamente, fechando a porta atrás de si com um movimento calculado. Vestindo seu jaleco branco impecável e com a postura autoritária que Marina conhecia tão bem, ele parecia dominar o ambiente apenas com sua presença. Gabriel deu um passo à frente, seus punhos cerrados. Você não tem o direito de estar aqui. Na verdade, tenho todo o direito. Ricardo respondeu friamente, sem tirar os olhos de Marina e do bebê. Como médico deste hospital e aparentemente como pai desta criança. Marina abraçou Miguel mais apertado contra o peito. Ricardo, não agora. Por favor. Quando então, Marina? A voz dele tinha uma ede perigosa. Quando você planejava me contar que eu tinha um filho? Eu não sabia! Marina gritou, fazendo Miguel se mexer ligeiramente em seus braços. Eu pensei que fosse do Gabriel. Nunca passou pela minha cabeça que nossa noite juntos poderia ter consequências. Ricardo terminou, sua voz baixa, mas carregada de significado. Gabriel olhou entre os dois, a realidade finalmente se concretizando completamente. Vocês dois planejaram isso? Não! Marina e Ricardo falaram simultaneamente. Ricardo passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, um gesto que Marina reconhecia como sinal de sua frustração. Foi um momento de fraqueza de ambas as partes. Estávamos discutindo o divórcio. Bebemos demais. Pare, Gabriel interrompeu, levantando a mão. Eu não quero ouvir os detalhes sórdidos do seu caso extraconjugal. Não foi um caso, Marina protestou. Nós já estávamos divorciados. Foi apenas o quê, Marina? Gabriel perguntou, sua voz quebrada. Uma despedida? Um último hurrá? Ricardo observava a discussão com uma expressão indecifrável. O que aconteceu entre Marina e eu não é relevante agora. O que importa é que tenho um filho e pretendo assumir minha responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Gabriel perguntou desafiadoramente. Você vai aparecer aqui com seu dinheiro e seu título, achando que pode comprar uma família? Por um momento, algo passou pelos olhos de Ricardo. Talvez dor, talvez arrependimento. Não quero comprar nada. Quero conhecer meu filho. Marina finalmente encontrou sua voz. Ricardo, você deixou muito claro durante nosso casamento que filhos não eram uma prioridade. Sua carreira sempre veio primeiro. Por que agora seria diferente? Porque agora ele existe. Ricardo respondeu simplesmente. E porque talvez eu tenha aprendido algumas coisas desde nosso divórcio. Gabriel riu amargamente. Ah, claro. O grande Dr. Ricardo Mendes teve uma epifania. Ricardo se virou para Gabriel pela primeira vez, realmente o encarando. Eu entendo sua raiva. Se fosse o contrário, eu provavelmente reagiria da mesma forma. Mas isso não muda os fatos. Os fatos, Gabriel repetiu lentamente, são que eu estive aqui por 9 meses. Eu que montei o berço, eu que levei Marina para as consultas médicas, eu que segurei a mão dela durante o trabalho de parto. Onde você estava? Trabalhando, Ricardo admitiu. Como sempre. Como Marina pode atestar. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Gabriel, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo isso. Gabriel se aproximou da cama, olhando para Miguel pela primeira vez desde a revelação. O bebê havia aberto os olhos e olhava ao redor com a curiosidade inocente de um recém-nascido. Ele é lindo, Gabriel sussurrou, sua voz quebrando. Eu já o amo como se fosse meu. Mas ele não é seu, Ricardo disse, suas palavras cortando o ar como uma lâmina. Gabriel se virou abruptamente para Ricardo. Amor não se baseia em DNA, doutor. Algo que um homem como você provavelmente nunca entenderia. O rosto de Ricardo se endureceu. Um homem como eu? Um homem que coloca a carreira antes da família. Um homem que deixa sua esposa se sentir sozinha e não amada. Um homem que... Gabriel, pare, Marina interrompeu. Não ajuda ninguém. Mas Gabriel estava em chamas agora. Não, Marina, ele precisa ouvir isso. Você me contou como se sentia invisível durante o casamento. Como ele chegava em casa tarde e saía cedo. Como os jantares eram em silêncio, porque ele estava sempre pensando no trabalho. Ricardo permaneceu em silêncio,
Mas Marina viu sua mandíbula se contrair. E agora? Gabriel continuou. Agora que há um bebê envolvido, de repente ele quer ser pai? Onde estava essa vontade quando vocês eram casados? Nós tentamos ter filhos, Ricardo disse baixinho. O quarto ficou em silêncio. Marina olhou para ele com surpresa. Tentamos por 2 anos, Ricardo continuou, sua voz mais vulnerável do que Marina já havia ouvido. Marina queria muito e eu achava que queria também. Mas quando não acontecia, eu me convenci de que era um sinal. E talvez não fosse para ser. Marina se lembrou daqueles anos. Os testes negativos mês após mês. As consultas com especialistas. A frustração crescente que criou uma distância ainda maior entre eles. Você parou de tentar, Marina disse suavemente. Parou de vir às consultas médicas. Parou de falar sobre isso. Porque era mais fácil focar no trabalho do que enfrentar a possibilidade de que talvez eu não fosse material para ser pai, Ricardo admitiu. E agora, olhando para ele, seus olhos se dirigiram para Miguel. Agora eu sei que estava errado. A vulnerabilidade na voz de Ricardo pegou todos de surpresa. Marina nunca o havia visto tão exposto, tão humano. Durante o casamento, ele sempre mantinha uma fachada de controle e competência profissional, mesmo em casa. Gabriel observou Ricardo cuidadosamente, como se tentasse decidir se a demonstração de emoção era genuína. Palavras bonitas, doutor. Mas e quando o trabalho chamar? Quando tiver uma cirurgia de emergência ou uma conferência importante? Então eu direi não, Ricardo respondeu sem hesitar. Minha vida inteira mudou no momento em que soube que tenho um filho. Marina balançou a cabeça. Ricardo, você não pode simplesmente decidir ser um pai diferente da noite para o dia. Não é assim que funciona. Por que não? Ricardo se aproximou da cama, seus olhos fixos em Miguel. Marina, eu sei que cometi erros. Muitos erros. Mas este bebê, ele é nossa segunda chance. Nossa! Gabriel explodiu. Nossa! Marina não é sua propriedade, Ricardo. Ela fez uma escolha. Ela escolheu construir uma vida comigo. Ricardo finalmente olhou diretamente para Gabriel. E eu respeito isso. Não estou aqui para reconquistar Marina. Estou aqui pelo meu filho. Então o que exatamente você quer? Marina perguntou, ajustando Miguel em seus braços quando ele começou a choramingar. Quero estar presente, Ricardo disse. Quero que ele me conheça. Quero fazer parte da vida dele. Gabriel riu sem humor. E você acha que isso é simples? Que pode simplesmente aparecer e se encaixar na nossa família? Não é sua família, Ricardo disse, sua voz endurecendo novamente. É meu filho. Há 9 meses ele é meu filho, Gabriel gritou, perdendo completamente a compostura. Eu que senti ele chutar na barriga da Marina. Eu que montei o berço às 3 da madrugada porque ela não conseguia dormir. Eu que escolhi o nome. Marina olhou entre os 2 homens, sentindo-se dividida ao meio. Miguel, ela disse baixinho. Seu nome é Miguel. Ricardo repetiu o nome lentamente. Miguel Mendes. Miguel Santos Silva. Gabriel corrigiu firmemente. Marina voltou a usar o nome de solteira, e eu ia adotar ele oficialmente. Isso não vai acontecer agora, Ricardo disse friamente. A tensão escalou novamente quando uma batida na porta interrompeu a discussão. Dr. Fernanda entrou, seguida por uma mulher mais velha em roupas formais. Desculpem a interrupção, Dr. Fernanda disse. Esta é a doutora Beatriz Cardoso, assistente social do hospital. Dada a complexidade da situação, ela precisa conversar com vocês. Doutora. Beatriz era uma mulher de seus 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que pareciam ter visto de tudo. Ela carregava uma pasta e irradiava uma autoridade calma, mas firme. Boa tarde, ela disse, sua voz profissional, mas gentil. Entendo que há questões de paternidade a serem resolvidas aqui. Marina sentiu seu estômago afundar. Por que uma assistente social está envolvida? É protocolo quando há disputas de paternidade ou situações que podem afetar o bem-estar da criança, doutora Beatriz explicou. Especialmente quando há elementos de alta tensão, como parecem estar presentes aqui. Ricardo endireitou os ombros. Não há disputa. Sou o pai biológico e quero exercer meus direitos parentais. E eu sou o pai em todos os outros aspectos, Gabriel adicionou. Tenho estado presente desde o início. Doutora. Beatriz fez algumas anotações. Entendo. Marina, como mãe, qual é sua posição? Marina olhou para Miguel,
depois para Gabriel e finalmente para Ricardo. Eu não sei. Tudo isso é muito recente. Algumas horas atrás, eu pensava que tinha uma família. Agora tudo está de cabeça para baixo. É compreensível, doutora Beatriz disse gentilmente. Esta é uma situação complexa que vai requerer tempo e provavelmente aconselhamento legal. Legal? Marina perguntou alarmada. Marina, Ricardo disse, sua voz assumindo um tom mais formal. Preciso que você saiba que vou reconhecer Miguel legalmente como meu filho. Vou dar meu sobrenome a ele e quero custódia compartilhada. Gabriel deu um passo à frente ameaçadoramente. Por cima do meu cadáver. Senhores, doutora Beatriz interveio firmemente. Este tipo de confronto não é produtivo e certamente não é do interesse da criança. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero o que é melhor para Miguel. E o que você acha que é melhor? Dr. Fernanda perguntou suavemente. Marina olhou para o bebê em seus braços. Miguel havia se acalmado e dormia pacificamente, completamente alheio ao caos ao seu redor. Eu acho que ele merece ter pais que o amem incondicionalmente e que sejam capazes de colocar as necessidades dele acima de suas próprias. Ricardo e Gabriel trocaram olhares hostis. Então, talvez, doutora Beatriz sugeriu, todos vocês precisem de um tempo para pensar sobre isso. Marina, você e o bebê ficarão no hospital por mais 48 horas para observação. Sugiro que usem esse tempo para considerar todas as opções. Que opções? Gabriel perguntou. Mediação familiar, aconselhamento ou, se necessário, resolução legal, doutora Beatriz respondeu. Mas lembrem-se, no final das contas, o bem-estar de Miguel deve ser a prioridade de todos. Ricardo se dirigiu para a porta. Marina, você sabe como me encontrar quando estiver pronta para conversar racionalmente sobre isso. Após ele sair, Gabriel se sentou pesadamente na cadeira ao lado da cama. Marina, o que vamos fazer? Marina olhou para Miguel, então para Gabriel. Eu não sei, Gabriel. Eu realmente não sei. Mas uma coisa ela sabia. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som de vozes conhecidas no corredor. Ainda sonolenta e dolorida do parto, ela ajustou Miguel em seus braços quando reconheceu a voz inconfundível de Dona Helena Mendes, ex-sogra e matriarca da família Mendes. Gabriel havia passado a noite na poltrona desconfortável ao lado da cama, mas agora estava de pé, tenso, olhando pela pequena janela da porta. Eles estão vindo para cá, ele murmurou. Quem? Marina perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. A porta se abriu e Dona Helena entrou majestosamente, seguida por seu marido, Dr. Augusto Mendes, patriarca da família e fundador do Império Médico dos Mendes. Atrás deles vinha Ricardo, com uma expressão resignada. Helena Mendes era uma mulher de 65 anos que parecia ter saído diretamente das páginas de uma revista de alta sociedade. Seus cabelos loiros platinados estavam impecavelmente arrumados e ela usava um conjunto Chanel que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 3 meses. Marina, Helena disse friamente, seus olhos azuis varrendo o quarto com desdém antes de pousar no bebê. Soubemos das novidades. Dr. Augusto, um homem imponente de 70 anos com cabelos completamente brancos, permaneceu em silêncio atrás da esposa. Mas seus olhos astutos estudavam a situação cuidadosamente. Gabriel se posicionou defensivamente ao lado da cama. Com todo respeito, mas este é um momento privado. Helena o ignorou completamente, como se ele fosse invisível. Ricardo nos contou sobre o bebê, sobre a paternidade. Ela se aproximou da cama. Posso vê-lo? Marina hesitou. A relação com os sogros sempre foi tensa. Durante o casamento, ela constantemente se sentia julgada por sua origem humilde, seus pais que trabalhavam duro na padaria da família no Brás. Helena, talvez não seja o melhor momento, Ricardo interveio. Bobagem, Helena retrucou. Este é meu neto. Tenho o direito de conhecê-lo. Marina olhou para Gabriel, que assentiu relutantemente. Ela cuidadosamente estendeu Miguel para que Helena pudesse vê-lo melhor. A transformação no rosto de Helena foi instantânea. Toda a frieza desapareceu, substituída por uma ternura genuína que Marina nunca havia visto antes. Meu Deus, ela sussurrou. Ele é idêntico ao Ricardo quando bebê. Dr. Augusto se aproximou e também olhou para Miguel.
Sem dúvida é um Mendes, ele murmurou. Os olhos, o formato do rosto, não há questionamento. Gabriel pigarreou desconfortavelmente. DNA seria mais preciso que observações físicas. Helena finalmente reconheceu a presença de Gabriel, olhando-o com uma mistura de curiosidade e desdém. E você é? Gabriel Silva, o namorado de Marina e o pai que Miguel conhece. Gabriel respondeu firmemente. Ah, sim, o professor de educação física. Helena disse como se o título fosse algo desagradável. Ricardo nos contou. Helena, Marina alertou, reconhecendo o tom que antecedia comentários cruéis. Mas Helena estava focada em Miguel. Ele precisará dos melhores cuidados. Educação privada, é claro. Colégio Bandeirantes ou Santa Cruz. Depois, medicina na USP, seguindo a tradição da família. Ele tem um dia de vida, Gabriel protestou. E talvez ele queira escolher seu próprio caminho. Helena o olhou como se ele tivesse sugerido algo absurdo. Os Mendes têm uma reputação a manter. Este menino é herdeiro de um legado médico que remonta a 3 gerações. Mãe, por favor, Ricardo interveio. Vamos com calma. Doutor, Augusto falou pela primeira vez. Ricardo está certo, mas Helena também tem um ponto. O menino é um Mendes, e isso vem com certas expectativas. Marina sentiu uma familiar sensação de claustrofobia que sempre a acompanhava quando estava perto da família de Ricardo. Ele é meu filho também, e Gabriel esteve presente durante toda a gravidez. Gabriel é um homem admirável, tenho certeza, Dr. Augusto disse diplomaticamente. Mas não pode oferecer ao menino as oportunidades que nossa família pode. Que tipo de oportunidades? Gabriel perguntou, sua voz tensa. Helena sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Educação nas melhores escolas, viagens ao exterior, conexões sociais que abrirão portas, um futuro financeiro garantido. Amor incondicional, Gabriel interrompeu. Presença constante. Um pai que coloca a família antes da carreira. O rosto de Ricardo se contraiu ligeiramente. Dinheiro não é tudo, Gabriel continuou. Marina e eu podemos dar a Miguel algo que vocês claramente não conseguiram dar ao Ricardo. Uma família que realmente se importa um com o outro. A atmosfera no quarto ficou gélida. Helena endireitou-se, sua postura se tornando ainda mais rígida. Jovem, Dr. Augusto disse friamente, você está falando de coisas que não compreende. Compreendo perfeitamente, Gabriel retrucou. Vocês querem controlar Miguel como tentaram controlar Ricardo. Querem moldá-lo à imagem de vocês, independentemente do que ele realmente queira. Ricardo deu um passo à frente. Gabriel, você não conhece minha família bem o suficiente para fazer esses julgamentos. Conheço o suficiente, Gabriel respondeu, olhando diretamente para Ricardo. Marina me contou sobre os jantares silenciosos, sobre como você chegava em casa e falava apenas sobre trabalho, sobre como ela se sentia sozinha, mesmo estando casada. Chega, Helena disse secamente. Não vou ficar aqui ouvindo um estranho insultar nossa família. Eu não sou um estranho, Gabriel disse firmemente. Eu sou o homem que ama Marina e Miguel. E diferente de vocês, eu não vou tentar comprar o amor deles. Dr. Augusto se aproximou de Gabriel. Senhor Silva, entendo que esta situação seja difícil para você, mas precisa entender que Miguel é sangue do nosso sangue. Ele carrega o nome Mendes, e isso significa algo. Ele carrega o nome Santos, Marina corrigiu. E, se depender de mim, continuará carregando. Helena se virou para Marina com uma expressão chocada. Marina, você não pode estar falando sério. Este menino é herdeiro de um patrimônio considerável. Patrimônio que vem com correntes, Marina replicou. Já vivi isso, Helena. Sei exatamente como vocês operam. Ricardo havia permanecido em silêncio durante a discussão, mas agora se manifestou. Marina, eles são meus pais. E agora são avós de Miguel. Não podemos simplesmente cortá-los da vida dele. Marina olhou para Ricardo, então para seus pais e finalmente para Gabriel. Não quero cortar ninguém, mas também não vou permitir que Miguel seja usado como um peão em jogos de poder familiar. Helena se aproximou da cama novamente, sua voz assumindo um tom mais suave, quase maternal. Marina, querida, sei que tivemos nossas diferenças no passado, mas isto é diferente. Este é meu neto. Posso dar a ele oportunidades que Gabriel não pode, Marina terminou.
Helena, Gabriel me deu algo que vocês nunca deram ao Ricardo. A sensação de ser verdadeiramente amada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dr. Augusto quebrou o silêncio tenso, caminhando até a janela e olhando para a movimentada Avenida Albert Einstein lá embaixo. Quando se virou, sua expressão era calculista, como se tivesse chegado a uma conclusão importante. Talvez estejamos abordando isso da maneira errada, ele disse lentamente. Marina, você está certa ao querer proteger Miguel. E Gabriel, admiro sua dedicação, mas existe uma solução que pode beneficiar a todos. Helena olhou para o marido com curiosidade, enquanto Ricardo franziu a testa. Que tipo de solução? Marina perguntou cautelosamente. Dr. Augusto juntou as mãos atrás das costas, assumindo a postura que usava quando estava prestes a fazer uma grande apresentação médica. Marina, você já trabalha neste hospital. É uma enfermeira competente e respeitada. Que tal se oferecêssemos a você e Gabriel algo que mudaria suas vidas? Gabriel cruzou os braços. Estou ouvindo. Uma casa, Dr. Augusto disse simplesmente. Uma casa grande em um bairro nobre. Morumbi, talvez, ou Jardins, completamente paga, em nome de vocês. Marina arregalou os olhos. O quê? E mais? Dr. Augusto continuou. Um fundo de educação para Miguel. Desde o ensino fundamental até a universidade, tudo coberto. As melhores escolas, intercâmbios, cursos extras. Helena pegou o fio da meada, entendendo para onde o marido estava indo. E Gabriel, você poderia abrir sua própria academia. Temos contatos, podemos conseguir investidores, uma localização privilegiada. Gabriel olhou desconfiado. Em troca de quê? Acesso, Ricardo disse, finalmente entendendo o plano dos pais. Eles querem acesso irrestrito ao Miguel. Dr. Augusto assentiu. Fins de semana, feriados, férias escolares. Queremos ser parte da vida do nosso neto. Marina balançou a cabeça. Vocês estão tentando nos comprar. Estamos tentando garantir que Miguel tenha as melhores oportunidades, Helena corrigiu. E que vocês também tenham. Gabriel riu amargamente. E se dissermos não? O ar no quarto ficou pesado. Dr. Augusto e Helena trocaram olhares significativos. Bem, Dr. Augusto disse cuidadosamente. Ricardo tem direitos como pai biológico, direitos que poderiam ser exercidos através do sistema legal. A ameaça estava clara, mesmo não sendo diretamente declarada. Marina sentiu seu coração acelerar. Vocês estão nos ameaçando? Estamos sendo práticos, Helena disse friamente. Marina, você conhece nossa influência, conhece nossos recursos. Se isso for para os tribunais, vocês acham realmente que um juiz escolheria um professor de educação física sobre um cirurgião renomado de uma família estabelecida? Gabriel deu um passo à frente, mas Ricardo o impediu com um gesto. Parem, Ricardo disse firmemente. Todos vocês, parem com isso agora mesmo. Todos olharam para ele surpresos. Mãe, pai, eu entendo que vocês queiram conhecer Miguel, mas isso não é negociação, não é um negócio. Ricardo olhou para Marina. E Marina, eu sei que tenho direitos legais, mas não vou usá-los como uma arma contra vocês. Helena olhou chocada. Ricardo, o que está dizendo? Estou dizendo que talvez todos nós precisemos dar um passo atrás e pensar no que realmente é melhor para Miguel. Ricardo se aproximou da cama onde Marina segurava o bebê. Posso segurá-lo? Marina hesitou por um momento. Depois, cuidadosamente, entregou Miguel para Ricardo. Foi a primeira vez que ele segurou o próprio filho. A mudança em Ricardo foi imediata e visível. Seus ombros relaxaram, seu rosto suavizou, e ele olhou para Miguel com uma expressão de puro espanto. Oi, pequeno, ele sussurrou. Eu sou seu pai. Miguel abriu os olhos e pareceu focar no rosto de Ricardo. Por um momento, o quarto inteiro ficou em silêncio, observando a primeira interação entre pai e filho. Ele é perfeito, Ricardo murmurou, lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel observava a cena com uma mistura de dor e algo que poderia ter sido compreensão. Ricardo, Marina disse suavemente, você pode ser parte da vida dele sem que isso destrua a vida que Gabriel e eu construímos. Ricardo olhou para ela, ainda segurando Miguel. Como? Não sei ainda, Marina admitiu. Mas tem que haver um jeito. Miguel merece conhecer você, mas também merece crescer em um lar estável e amoroso.
Helena se manifestou novamente. Nossa oferta ainda está de pé. Uma casa, educação, oportunidades. Não, Gabriel disse firmemente. Não vamos aceitar sua caridade com condições. Se vocês realmente se importam com Miguel, encontrarão uma forma de fazer parte da vida dele sem tentar nos controlar. Dr. Augusto estudou Gabriel com uma nova atenção. Você é mais forte do que eu imaginava, Sr. Silva. Eu luto pelas pessoas que amo, Gabriel respondeu. Ricardo olhou entre Gabriel e Marina, depois para Miguel em seus braços. E se fizéssemos algo diferente? O que você tem em mente? Marina perguntou. E se eu me mudasse para um apartamento próximo a vocês? Não a mesma casa, mas perto o suficiente para estar presente. Poderia ajudar com Miguel, conhecê-lo gradualmente, sem perturbar a família que vocês construíram. Gabriel franziu a testa. Você faria isso? Por ele? Ricardo olhou para Miguel. Faria qualquer coisa. Helena pareceu horrorizada. Ricardo, você não pode estar falando sério. Deixar seu apartamento em Higienópolis para morar perto. Onde eles moram? No Brás, Marina disse, levantando o queixo desafiadoramente. Moramos no Brás, Helena. O mesmo bairro onde meus pais têm a padaria. Exatamente, Ricardo disse, surpreendendo a todos. No Brás. Dr. Augusto balançou a cabeça. Filho, você está sendo emocional. Pense racionalmente sobre isso. Pai, pela primeira vez na minha vida, estou pensando com o coração. Ricardo respondeu, devolvendo Miguel cuidadosamente para Marina. E meu coração me diz que quero conhecer meu filho, mesmo que isso signifique mudar completamente minha vida. Ele olhou diretamente para Gabriel. Se você me permitir. Gabriel estudou Ricardo por um longo momento. Não será fácil. Eu sei. E no primeiro sinal de que você está tentando tomar nosso lugar ou manipular a situação, você me expulsa da vida de vocês, Ricardo terminou. Entendo. Marina olhou entre os dois homens, sentindo uma fagulha de esperança pela primeira vez desde que toda essa situação começou. Talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer isso funcionar. 2 semanas depois, Marina estava sentada na sala de estar de seu pequeno apartamento de 2 quartos no Brás, amamentando Miguel enquanto observava uma cena que jamais imaginou presenciar. Ricardo Mendes montando um berço portátil no canto da sala. Essa peça vai aqui ou aqui? Ricardo perguntou, segurando 2 hastes de metal e olhando confuso para o manual de instruções. Gabriel, que estava na cozinha preparando café, não conseguiu esconder um sorriso. À esquerda, doutor. E vira de cabeça para baixo. Ah! Ricardo ajustou as peças, suando ligeiramente. Suas mãos, tão precisas em cirurgias complexas, pareciam desajeitadas com a tarefa doméstica simples. Marina balançou a cabeça divertida. 3 dias atrás, Ricardo havia se mudado para um apartamento a 2 quadras de distância. Um modesto 2 quartos que ficava no mesmo prédio onde morava a Dona Rosa, a vizinha idosa que sempre cuidava das plantas de Marina quando ela viajava. A mudança havia causado um escândalo na família Mendes. Helena ligava diariamente, alternando entre súplicas dramáticas e ameaças veladas. Dr. Augusto havia tentado uma abordagem mais sutil, aparecendo no hospital para conversas casuais sobre o futuro de Ricardo. Pronto, Ricardo anunciou, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. O berço estava torto e uma das laterais não estava completamente encaixada. Gabriel se aproximou com 2 xícaras de café. Não está mal para uma primeira tentativa. Mentiroso, Ricardo riu aceitando o café. Está horrível. Miguel provavelmente vai desmontar isso sozinho. Era estranho, Marina pensou, ver os 2 homens interagindo de forma quase amigável. Nas primeiras visitas de Ricardo, a tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Gabriel ficava rígido e vigilante, enquanto Ricardo parecia caminhar em cascas de ovo, cuidadoso para não dizer ou fazer nada que pudesse ser interpretado como invasivo. Mas, gradualmente, algo estava mudando. Talvez fosse a presença de Miguel, que tinha um efeito calmante em todos. Ou talvez fosse o fato de que Ricardo estava genuinamente tentando se adaptar a uma vida completamente diferente. Como foi no mercado ontem? Marina perguntou, ajustando Miguel em seus braços. Ricardo fez uma careta. Traumático. Não fazia ideia de que existiam tantos tipos diferentes de sabão em pó. E não me pergunte sobre a seção de produtos de limpeza.
Gabriel riu. Aposto que você pediu ajuda à funcionária. 3 vezes, Ricardo admitiu. E ainda comprei o detergente errado. Aparentemente há diferença entre detergente para roupas de bebê e detergente normal. Você está aprendendo, Marina disse gentilmente. O telefone de Ricardo tocou e ele olhou para a tela com uma expressão cansada. Minha mãe, 12ª ligação hoje. Atende, Gabriel disse, surpreendendo Ricardo. Ela é sua mãe e avó do Miguel. Ricardo atendeu hesitantemente. Oi, mãe. Mesmo do outro lado da sala, Marina conseguia ouvir a voz estridente de Helena. Não, mãe. Não vou voltar para casa. Sim, eu sei que você acha isso uma loucura. Não estou passando por uma crise de meia-idade. Gabriel e Marina trocaram olhares divertidos. Mãe, escute. Se você quiser conhecer seu neto adequadamente, precisa aceitar as circunstâncias. Não, você não pode simplesmente aparecer aqui e esperar que as coisas sejam do seu jeito. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Ricardo permanecendo firme, apesar da pressão óbvia do outro lado da linha. Ela quer vir visitá-lo, Ricardo disse depois de desligar. Prometi falar com vocês primeiro. Marina suspirou. Ricardo, seus pais podem visitar Miguel, mas precisam entender que esta é nossa casa, nossas regras. Entendo, e vou deixar isso muito claro para eles. Gabriel se sentou na poltrona em frente ao sofá. Na verdade, talvez seja bom eles virem. Miguel deveria conhecer os avós. Ricardo o olhou surpreso. Você tem certeza? Sei que meus pais podem ser intensos. Miguel tem o direito de conhecer toda a sua família, Gabriel disse, incluindo a parte difícil. Marina sorriu para Gabriel, sentindo uma onda de orgulho. Mesmo em uma situação impossível, ele continuava colocando o bem-estar de Miguel em primeiro lugar. Tenho uma coisa que preciso contar para vocês, Ricardo disse, parecendo nervoso. Sobre meu trabalho. Marina e Gabriel o olharam expectantes. Reduzi minha carga horária para metade. Disse ao chefe de departamento que não quero mais cirurgias de emergência nos fins de semana. Ricardo, Marina disse suavemente, você não precisa sacrificar sua carreira. Não é sacrifício, Ricardo a interrompeu. É escolha. Pela primeira vez na minha vida, estou fazendo uma escolha baseada no que realmente importa. Gabriel estudou Ricardo cuidadosamente. E seus pais? O que acham disso? Acham que perdi a cabeça? Ricardo admitiu. Meu pai disse que estou jogando fora anos de construção de reputação. E o que você acha? Marina perguntou. Ricardo olhou para Miguel, que havia terminado de mamar e agora observava o mundo ao redor com seus olhos escuros curiosos. Acho que uma reputação não vai me abraçar quando eu for velho. Não vai me dar netos para espoilar. Não vai estar lá nos momentos importantes. Ele se levantou e caminhou até Marina. Posso segurá-lo? Marina entregou Miguel para Ricardo, observando como ele naturalmente ajustou a posição para apoiar a cabeça do bebê. Ele estava aprendendo rapidamente. Sabe o que é engraçado? Ricardo disse, balançando gentilmente Miguel. Durante toda a minha vida me disseram que sucessos profissionais eram a medida de um homem. Quantas cirurgias realizei, quantos pacientes salvei, quanto dinheiro ganhei. Ele olhou para Gabriel. Mas nas últimas 2 semanas as coisas que mais me orgulharam foram conseguir trocar uma fralda sem desastre e fazer Miguel parar de chorar cantando para ele. Que música você cantou? Gabriel perguntou curioso. Ricardo corou ligeiramente. Atirei o pau no gato. Gabriel explodiu em gargalhadas. Sério? É a única música infantil que consegui lembrar. Ricardo se defendeu, mas estava rindo também. Marina observava a interação entre os 2 homens, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não era uma situação ideal e provavelmente nunca seria simples. Mas talvez, apenas talvez, eles conseguissem criar algo bom a partir dessa situação complicada. Miguel escolheu aquele momento para fazer um dos seus sorrisos reflexos de recém-nascido. E tanto Ricardo quanto Gabriel derreteram completamente. Ele sorriu para mim. Ricardo sussurrou. É apenas gases, Gabriel disse, mas estava sorrindo também. Não me importo, Ricardo respondeu, né? Foi para mim. Marina riu, sentindo uma leveza no peito que não sentia há semanas. Talvez as coisas pudessem dar certo afinal. O domingo chegou ensolarado e quente, típico de São Paulo no final do verão.
Marina estava na cozinha preparando um almoço simples, quando ouviu vozes altas no corredor do prédio. Ela reconheceu imediatamente o tom imperioso de Helena Mendes. "Gabriel", ela chamou. "Eles chegaram." Gabriel, que estava dando banho em Miguel na banheira pequena que haviam improvisado na pia da cozinha, suspirou. "Como posso saber se estou pronto para isso?" "Ninguém está pronto para Helena Mendes", Marina respondeu, secando as mãos no avental. "Mas Miguel merece conhecer os avós." A campainha tocou, e Marina abriu a porta para encontrar não apenas Helena e Dr. Augusto, mas também Ricardo, carregando várias sacolas. "Bom dia", Helena disse, beijando o ar próximo às bochechas de Marina. Ela estava vestida de forma mais casual do que o normal, mas ainda assim parecia ter saído de uma revista de moda. Calça social preta, blusa de seda branca e sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel do apartamento. "Doutor." Augusto cumprimentou Marina com um aceno cordial, seus olhos varrendo o apartamento com curiosidade mal disfarçada. "Trouxe algumas coisas", Ricardo disse, levantando as sacolas. "Comida, presentes para Miguel." "Ricardo, você não precisava..." Marina começou. "Bobagem", Helena interrompeu, entrando completamente no apartamento. "Um bebê nunca tem coisas demais." Gabriel apareceu da cozinha carregando Miguel, envolto em uma toalha macia. O bebê estava acordado e alerta, seus olhos escuros observando os visitantes com curiosidade. "Meu neto", Helena sussurrou, e toda sua compostura aristocrática desapareceu instantaneamente. "Posso segurá-lo?" Gabriel hesitou por um momento, depois entregou Miguel cuidadosamente para Helena. A transformação nela foi completa. O rosto severo se suavizou, e ela sorriu de uma forma que Marina nunca havia visto. "Olá, pequeno príncipe", Helena murmurou, balançando Miguel gentilmente. "Vovó está aqui." Dr. Augusto se aproximou, e Marina viu seus olhos se emocionarem enquanto observava Helena com o neto. "Ele cresceu", Dr. Augusto comentou. "Está com que peso agora?" 3,4 kg, Gabriel respondeu automaticamente. "Ganhou 200 gramas desde o nascimento." Dr. Augusto assentiu aprovadoramente. "Bom ganho de peso. Está amamentando bem?" "Como um campeão", Marina disse, dirigindo-se à cozinha para terminar o almoço. "Alguém quer café?" "Eu ajudo", Ricardo ofereceu, seguindo-a. Na cozinha, Marina observou Ricardo desempacotar as sacolas que havia trazido. Havia roupas de bebê caras, brinquedos educativos e comida suficiente para uma semana. "Ricardo, isso é demais", Marina protestou. "É o primeiro almoço da minha família", Ricardo disse simplesmente. "Queria que fosse especial." A palavra família fez Marina parar. Era a primeira vez que Ricardo se referia a eles dessa forma. "Somos uma família?" ela perguntou baixinho. Ricardo parou de desempacotar e olhou para ela. "Não da forma tradicional, mas Miguel nos conecta de uma maneira que nunca vou querer quebrar. Então sim, acho que somos uma família. Uma família complicada, não convencional, mas família." Da sala de estar, eles ouviram Gabriel e Dr. Augusto conversando sobre futebol, enquanto Helena continuava fazendo sons bobos para Miguel. "Seu pai está tentando", Marina observou. "Ele gosta do Gabriel", Ricardo admitiu. "Disse que Gabriel tem substância, qualquer coisa que isso signifique na linguagem do meu pai." Marina riu. "Acho que é um elogio." "Definitivamente é." Eles voltaram para a sala com café e descobriram que Helena havia se instalado confortavelmente no sofá com Miguel, enquanto Dr. Augusto e Gabriel discutiam animadamente sobre a última partida do Corinthians. "Então, o Cássio fez uma defesa incrível no último minuto", Gabriel estava dizendo. "Exatamente", Dr. Augusto concordou. "Melhor goleiro que tivemos em anos." Helena olhou para cima. "Marina, querida, este menino é um anjo. Não chorou nenhuma vez desde que chegamos." "Ele está na fase boa", Marina explicou. "À noite é outra história." "Todos os bebês são assim", Helena disse, surpreendendo Marina com seu tom maternal. Ricardo mal dormia quando era bebê. 3 da manhã, religiosamente, ele acordava chorando. Ricardo se sentou em uma cadeira próxima. "Obrigado por compartilhar isso, mãe." "Era um bebê lindo, mas teimoso", Helena continuou olhando para Miguel. "Assim como este aqui provavelmente será." Dr. Augusto se virou da conversa sobre futebol. "Gabriel, entendo que você é professor de educação física.
Em que escola? Escola Estadual José de Anchieta, Gabriel respondeu. E também dou aulas particulares de natação e treinamento funcional. Deve ser gratificante, doutor. Augusto disse, e Marina se surpreendeu ao notar que ele parecia genuinamente interessado, não condescendente. É, Gabriel confirmou. Especialmente quando conseguimos tirar uma criança da rua e colocá-la no esporte. Importante trabalho social. Dr. Augusto assentiu. Subestimado, mas vital. Helena, ainda segurando Miguel, olhou ao redor do apartamento. É aconchegante aqui, ela disse, e Marina quase derrubou a xícara de café. Desculpe? O apartamento. Helena esclareceu. É pequeno, mas tem algo caloroso, acolhedor. Ricardo e Marina trocaram olhares surpresos. Esta não era a Helena que eles conheciam. Miguel traz o melhor das pessoas, Gabriel observou. Bebês têm esse poder, Dr. Augusto concordou. Lembro-me quando Ricardo nasceu. Helena se transformou completamente. De mulher de negócios ambiciosa para mãe completamente devotada. Helena corou ligeiramente. Augusto, não precisa... É verdade, ele insistiu. Ela deixou a empresa da família por 3 anos só para ficar em casa com Ricardo. Ricardo olhou para a mãe com surpresa. Nunca soube disso. Não era relevante, Helena disse, mas sua voz estava mais suave. Você era minha prioridade naquela época. O que mudou? Marina perguntou gentilmente. Helena ficou em silêncio por um momento olhando para Miguel. A vida, expectativas, a sensação de que precisávamos manter um certo padrão, uma certa imagem. Ela olhou para Ricardo. Talvez tenhamos exagerado. Talvez tenhamos focado tanto em fazer você bem-sucedido que esquecemos de ensinar você a ser feliz. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mas agora, Helena continuou, olhando para Miguel, tenho uma segunda chance. Com ele. Dr. Augusto se levantou e se aproximou da esposa. Nós temos uma segunda chance. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Talvez houvesse esperança para essa família complicada, afinal. Miguel escolheu aquele momento para começar a chorar, quebrando o momento emocional. Hora da fralda, Marina anunciou se levantando. Posso fazer isso? Ricardo ofereceu. Eu ajudo, Helena disse, surpreendendo todos novamente. Enquanto os 3 se dirigiam para o quarto, Gabriel e Dr. Augusto ficaram sozinhos na sala. Gabriel, Dr. Augusto disse, sei que esta situação não é fácil para você. Gabriel assentiu. Não é, mas Miguel merece ter uma família grande e amorosa, mesmo que seja complicada. Você é um bom homem, Dr. Augusto disse, e Ricardo tem sorte de ter você como... Bem, seja lá como vocês definem isso. Gabriel sorriu. Acho que ainda estamos descobrindo isso. No quarto, eles ouviram risos. Marina, Ricardo e Helena trabalhando juntos para trocar a fralda de Miguel. Talvez, Gabriel pensou, eles realmente conseguissem fazer isso funcionar. 3 meses depois, Marina estava sentada no banco da Praça Cantuta, no Brás, observando uma cena que ainda a surpreendia. Ricardo empurrando Miguel no carrinho, enquanto conversava animadamente com seu João, o padeiro aposentado, que sempre alimentava os pombos no final da tarde. E aí, doutor? Seu João estava dizendo. Como vai o menino? Crescendo rápido demais, Ricardo respondeu, ajustando a sombrinha do carrinho. Já consegue sustentar a cabeça sozinho. Gabriel se aproximou com 2 copos de caldo de cana comprados na barraca da esquina. Seu João, como vai? O Gabriel, tudo jóia. Estava falando pro doutor aqui que o Miguel tá ficando cada dia mais esperto. Ontem mesmo ele me olhou direto nos olhos, juro. Marina sorriu. A vizinhança havia adotado Ricardo de uma forma que ela nunca esperava. No início, houve curiosidade e algumas fofocas sobre o doutor rico que se mudou para o Brás. Mas Ricardo tinha um jeito genuíno de conversar com as pessoas que rapidamente conquistou até os mais céticos. Marina, Ricardo se aproximou. Miguel está ficando inquieto. Acho que está com fome. Ela pegou o bebê do carrinho, notando como Ricardo naturalmente ficou por perto. Uma postura protetora que havia desenvolvido nos últimos meses. Gabriel se sentou ao lado dela no banco e os 3 formaram um círculo natural ao redor de Miguel. Como foi a consulta com o doutor Fernanda ontem? Gabriel perguntou. Perfeita, Marina respondeu, ajeitando Miguel para amamentar. Peso ideal. Desenvolvimento motor excelente. Ela disse que ele é um dos bebês mais saudáveis que já acompanhou. Claro que é.
Ricardo disse com orgulho paterno. Tem genes excelentes. Gabriel riu. E cuidados excelentes. 3 adultos dedicados fazem diferença. Era verdade. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma rotina que funcionava surpreendentemente bem. Ricardo vinha todas as manhãs antes do trabalho para ajudar com Miguel enquanto Marina se arrumava. Gabriel cuidava dele durante as tardes, quando Marina estava no hospital. E as noites eram divididas. Algumas noites, Ricardo ficava para ajudar com os despertares noturnos. Outras ele respeitava a privacidade de Marina e Gabriel. Falando em cuidados, Ricardo disse, parecendo nervoso, tenho uma coisa para contar para vocês. Marina e Gabriel o olharam expectantes. Meus pais querem dar uma festa para o Miguel. Um chá de bebê tardio, minha mãe chamou. Gabriel franziu a testa. Que tipo de festa? Nada extravagante. Ricardo se apressou em explicar. Só família próxima e alguns amigos, no apartamento deles. Marina hesitou. Ricardo, você sabe como seus pais são. Nada extravagante para eles provavelmente significa contratar uma banda sinfônica. Eu disse a mesma coisa, Ricardo admitiu. Mas minha mãe jura que será algo simples. E, bem, ela tem se esforçado muito para se conectar com Miguel. E com vocês. Era verdade. Helena havia se tornado uma presença regular em suas vidas, visitando 2 vezes por semana e sempre trazendo algo útil. Fraldas, roupas, comida caseira. Mais surpreendentemente, ela havia começado a tratar Gabriel com genuíno respeito e até carinho. O que vocês acham? Ricardo perguntou. Gabriel olhou para Marina. É decisão sua. Marina considerou por um momento. Ok, mas com algumas condições. Quais? Nada de fotógrafo profissional. Nada de lista de presentes caros. E meus pais são convidados também. Ricardo assentiu. Feito. Na verdade, minha mãe já perguntou sobre seus pais. Quer muito conhecê-los adequadamente. Sério? Marina se surpreendeu. Ela disse que quer conhecer toda a família de Miguel. Gabriel balançou a cabeça, divertido. Quem diria que Helena Mendes quereria conhecer os donos de uma padaria no Brás? As pessoas mudam, Ricardo disse simplesmente. Miguel está mudando todos nós. Era verdade. Nos últimos meses, Marina havia visto mudanças em todos eles. Ricardo estava mais relaxado, mais presente, mais humano. Gabriel havia se tornado mais generoso e compreensivo, abraçando uma situação que poderia ter destruído qualquer relacionamento. E ela própria se sentia mais completa, mais confiante como mãe e como mulher. Tem mais uma coisa, Ricardo disse, ainda parecendo nervoso. Sobre o apartamento. O que tem o apartamento? Marina perguntou. O proprietário quer vendê-lo. Ofereceu para eu comprar, mas... Bem, pensei que talvez vocês quisessem saber primeiro. Gabriel se endireitou. Por quê? Ricardo respirou fundo. Porque pensei que talvez pudéssemos comprar juntos, os 3, fazer algumas reformas, criar mais espaço. Marina arregalou os olhos. Ricardo, você está sugerindo que vivamos todos juntos? Não exatamente juntos, Ricardo se apressou em esclarecer, mas como vizinhos muito próximos. Duplex, talvez, ou apartamentos no mesmo andar. Gabriel considerou a ideia. Seria mais fácil para cuidar de Miguel. E mais econômico para todos, Ricardo adicionou. Podemos dividir custos, babás, responsabilidades. Marina olhou para Miguel, que havia terminado de mamar, e agora observava as folhas da árvore acima deles com fascínio. É uma ideia maluca, ela disse finalmente. Completamente maluca, Gabriel concordou. Totalmente não convencional, Ricardo adicionou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Mas pode funcionar, Marina disse lentamente. Miguel cresceria com 2 pais sempre presentes, Gabriel considerou. E nós já funcionamos bem como equipe, Ricardo observou. Marina olhou entre os 2 homens. Vocês têm certeza? Isso seria permanente, um compromisso real. Gabriel pegou a mão dela. Marina, eu me comprometi com você e Miguel no dia em que soube que você estava grávida. Isso não mudou. Ricardo assentiu. E eu me comprometi com Miguel no dia em que o segurei pela primeira vez. Vocês 2 fazem parte dele. Então, vocês fazem parte do compromisso. Miguel escolheu aquele momento para dar um dos seus sorrisos reais. Não gases, mas um sorriso genuíno e radiante direcionado aos 3 adultos. Acho que ele aprova.
Marina riu, lágrimas nos olhos. Então está decidido? Ricardo perguntou. Gabriel estendeu a mão. Parceiros? Ricardo apertou a mão de Gabriel. Parceiros. Marina colocou sua mão sobre as dos dois. Família. 6 meses depois, Marina estava na varanda do novo apartamento duplex, observando o movimento da rua lá embaixo, enquanto Miguel dormia em seus braços. O sol da tarde de São Paulo criava uma luz dourada que transformava até o caótico trânsito do Brás em algo quase poético. Conseguimos, uma voz disse atrás dela. Marina se virou para ver Gabriel e Ricardo se aproximando, ambos sujos de tinta e parecendo exaustos, mas satisfeitos. Haviam passado o dia pintando o quarto de Miguel, agora 2 vezes maior que o anterior, com uma janela que dava para um pequeno parque. Como ficou? Ela perguntou. Perfeito, Gabriel respondeu beijando sua testa. Miguel vai amar. Ricardo se aproximou e gentilmente acariciou a cabeça do bebê. Ele cresceu de novo. Juro que a cada dia está maior. 7 meses na próxima semana, Marina disse com orgulho. Dr. Fernanda disse que ele está avançado para a idade. Já quase se senta sozinho. Filho de médico, Ricardo brincou. Filho de professor de educação física, Gabriel retornou. Filho de enfermeira, Marina corrigiu os dois. E filho de 3 pessoas que o amam mais que tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a tranquilidade da tarde. A vida havia assumido um ritmo confortável nos últimos meses. Ricardo havia reformado completamente sua rotina de trabalho, recusando cirurgias que o manteriam longe de casa por muito tempo. Gabriel havia aberto uma pequena academia no térreo do prédio, realizando finalmente o sonho de ter seu próprio negócio. E Marina havia conseguido horários mais flexíveis no hospital, permitindo que passasse mais tempo em casa. A festa da Helena foi um sucesso, Gabriel comentou, lembrando da celebração de meio aniversário de Miguel na semana anterior. Marina riu. Quem diria que minha mãe e Helena se tornariam amigas? Era verdade. Para surpresa de todos, Dona Maria Santos e Helena Mendes haviam desenvolvido uma amizade improvável. Helena havia começado a frequentar a padaria dos pais de Marina, e Dona Maria havia ensinado Helena a fazer pão de açúcar, a receita favorita de Miguel, mesmo ele ainda sendo muito novo para comer. Seu pai e o meu também, Ricardo observou. Ontem vi eles discutindo sobre política na padaria como velhos amigos. O telefone de Ricardo tocou, e ele olhou para a tela com uma expressão divertida. Minha mãe, provavelmente quer saber se Miguel já deu os primeiros passos. Atende, Marina disse. Ela está animada com a visita de amanhã. Helena havia se oferecido para cuidar de Miguel, enquanto os 3 iam ao cartório resolver a questão da guarda compartilhada. Depois de meses de conversas e aconselhamento legal, eles haviam chegado a um acordo que satisfazia a todos. Ricardo seria o pai biológico oficial, Gabriel seria o padrinho legal com direitos de visitação e Marina manteria a guarda principal. Oi, mãe. Ricardo atendeu. Não, ele ainda não está andando. Não, mãe, bebês não andam aos 7 meses. Sim, eu sei que eu era excepcional. Gabriel e Marina riram baixinho. Ela quer falar com você, Ricardo disse, estendendo o telefone para Marina. Marina, querida. A voz de Helena veio do telefone. Como está meu neto favorito? Seu único neto, Helena, Marina corrigiu divertida. Por enquanto, Helena respondeu misteriosamente. Tenho esperanças de que Ricardo encontre uma boa mulher em breve. Marina olhou para Ricardo, que havia corado. Helena. O quê? Ele é um bom partido, médico, bonito, e agora sabemos que ele pode ser um pai maravilhoso. Mãe, Ricardo tomou o telefone de volta. Não vamos discutir minha vida amorosa agora. Depois que ele desligou, Gabriel olhou para Ricardo com curiosidade. Você está saindo com alguém? Ricardo hesitou. Há uma enfermeira no hospital. Carla. Vocês a conhecem. Saímos algumas vezes para jantar. Carla. Marina se animou. Ricardo, ela é ótima. É só o começo, Ricardo disse rapidamente, e eu deixei claro desde o início que Miguel é minha prioridade. E ela está ok com isso? Gabriel perguntou. Na verdade, ela disse que é uma das coisas que mais a atraiu em mim, Ricardo admitiu. Disse que nunca conheceu um homem tão dedicado à família. Marina sorriu. Talvez Helena tenha razão sobre você encontrar uma boa mulher. Miguel escolheu aquele momento para acordar.
olhando ao redor com seus grandes olhos escuros antes de sorrir para os 3 adultos. Oi, campeão, Gabriel disse, estendendo os braços. Miguel imediatamente se inclinou na direção dele, querendo ser carregado. Ele definitivamente te reconhece como pai, Ricardo observou, sem nenhum traço de ciúme. Ele reconhece todos nós, Gabriel respondeu. Somos sua família. Marina observou os 2 homens interagindo com Miguel e sentiu seu coração se encher de gratidão. 1 ano atrás, se alguém tivesse dito que ela estaria criando um filho com seu ex-marido e namorado trabalhando em harmonia, ela teria achado impossível. Mas aqui estavam eles. Não era uma família tradicional, mas era deles. E funcionava. Sabem o que descobri? Marina disse, observando Miguel brincar com os botões da camisa de Gabriel. O quê? Ricardo perguntou. Que família não é sobre DNA ou contratos de casamento ou expectativas da sociedade? Ela disse. É sobre pessoas que escolhem ficar, que escolhem amar, que escolhem aparecer todos os dias. Gabriel beijou o topo da cabeça de Miguel. E nós escolhemos aparecer. Todos os dias, Ricardo concordou. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. De algum lugar na rua chegava o som de música. Provavelmente o Sr. Antônio tocando violão na varanda, como fazia todas as tardes. Miguel babou na camisa de Gabriel e riu, um som puro e alegre que ecoou pela varanda. Acho que ele concorda, Marina disse rindo também. E enquanto observava sua família não convencional, seu filho nos braços do homem que escolheu ser seu pai, ao lado do homem que era biologicamente seu pai, mas havia escolhido ser muito mais, Marina soube que haviam construído algo especial, algo que duraria, algo que era verdadeiramente seu. Uma família criada não por acaso ou tradição, mas por amor, escolha e o desejo compartilhado de dar a Miguel o melhor de todos eles. E isso, Marina percebeu, era mais do que suficiente. Era perfeito. Hay 3 Evos para Mastantuono que tiene que seguir para dejar un buen Mastantuono antes del partido contra el Sevilla. Primero que nada, le tienes que poner el colocado. Tienes que revisar que tengas colocado en blanco. Tiro colocado blanco o plata, como lo veas. Luego le agregas la evolución de Command. No, ¿cuál es? ¿Es esta? No sé cuál es la de Comando MCO, güey. En español, no sé cuál sea. Ah, esta. Camp Command. Nivel 18 del pase de temporada. Si no lo tienes, te la puedes skipear. Ok, y le aplicas esta para que le agregue balístico. Perfecto. Y luego lo agregas a Insight Edge, que es la evolución del sobre de tienda. Te tiene que quedar una carta así. Listo. Sencillo. Tiro colocado en blanco, lo metes a la evolución si es que tienes el pase de temporada a nivel 18, si no te tienes que esperar o apurar para sacar la XP. Entonces es colocado en blanco, comando MCO y la evolución de la tienda de 100,000 monedas. Lo del Showdown, si va a dar segundo playstyle, es algo que no se sabe, no está confirmado. Es un riesgo que hay que tomar. Ah, hombre, es que, güey. No quiero. Amigo Roxa, güey. Claramente, como se trata de un jugador del Madrid, no le importa, amigo. Pinche pendejo, eso no quiero porque soy de Boca. Tienes razón, amigo. Oye, tienes razón, pero ya no lo veas así. Hasta Davo Cheney se grabó con él. Hombre, dale, juega en el Madrid, amigo. Aunque tienes razón, pero me gustó mucho. A mí honestamente me gustó mucho Franco Mastantuono, de verdad. Lo usé full MCO con rol de delantero sombra plus 1, un plus. Funcionó. Sin tener balístico siquiera en blanco, filtraba muy bien el balón. Muy, muy bien. 14 partidos usados. 18 aportes. Muy bueno de MSO, amigo, en serio. Mañana me hago esos showdowns. El Awareness me llama la atención para la química de Richard. Bueno, es que, claro, en tu caso te funciona. ¿No es mejor el Evo de ayer con Tequitaca Plus? Es que ahí dependerá porque a mí no me conviene meterlo ahí, porque tengo otro proyecto en mente.
Entonces ahí dependerá de ti. Si no tienes un mejor proyecto, tíralo. Mira, el señor Arnaus. Ay. Compostura, reacción, percepción, ritmo, definición, balístico, ancla, mapache, tiro raso potente, first touch y pila. Óyeme, cabrón, no está mal este güey tampoco, ¿eh? Contención doble plus en MC. Ah, cabrón. Ah, cabrón, sí está bueno este muchacho, ¿eh? Si entra en evolución, W. Aquí le podrías poner, por ejemplo, uno de pase. Oye, este güey está bueno para que le metes uno de pase. O sea, un tiki-taka plus, por ejemplo. Pinget. Full MCO, en Mastantuono, sí, es muy bueno, amigo, en serio. Aparte, la cadena que les mostré lo deja con 5 skills. Y si se siente bien así, en tema de regate, se siente bien sin evos, con skills y ya con esta cadena, no, hombre, amigo, locura, locura. Aparte, la dinámica está hermosa. Real Madrid, no Boca. Digo, no River, Real Madrid. Deja veo, Giovanni. Sí, a ver, el Audaz por cualquier cosa no estaría mal. No estaría mal hacerlo, fíjate, tienes razón. Es esta, mira. De hecho, es una muy buena pregunta, güey. 87 máximo. 87 máximo, hermano. ¿A quién le importa el Real Madrid? Bueno, amigo. ¿Ya ves? Ahí está tu respuesta, hermano. Ahí está tu respuesta. Aunque tiene razón Roxa, güey. Yo, la neta, creo que Mastantuono iba a ser mi opción. La otra opción que tengo es Chino Huerta, amigo. Viva Pumas, pero creo que mejor Mastan, ¿no? Le sacaron una linda carta, no lo voy a negar. No lo voy a negar, brother. Bien, panas. Vámonos. Señores y señores, el stream largo el día de hoy ocurrió. La verdad es que yo no iba a estar tanto tiempo, no me lo voy a negar. Pero toca irnos. Juanes, yo creo que veo muy bien a ese pelado del Benfica. Sí, la verdad sí quería hacerlo. No lo había visto a detalle, pero está bastante decente. Mañana a ver qué carta probamos. Mastantuono ya va a FUT Champions, a lo mejor Dunga, a ver si EA se apiada de mí. Pero bueno, bros, descansen, que tengan un excelente domingo. Gracias por bancar.